E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Emanuele, eu sou produtora, sou empresária na área da música. Eu faço gestão de carreira de alguns artistas aqui de Florianópolis e também dou consultoria sobre gestão de carreira, sobre estratégias de lançamento. E eu estou muito feliz de participar da sexta edição do Prêmio Profissionais da Música como palestrante e eu preparei uma palestra muito especial para vocês. O nome da palestra é Mapa Mental do Lançamento, certo? Então a gente vai falar sobre o que é esse mapa mental, o porquê que eu estou falando sobre lançamento através de um mapa mental e sobre o lançamento em si, quais são os principais pontos que a gente precisa dar atenção na hora de fazer um lançamento. Para contextualizar vocês, eu sou formada em moda, em design de moda. E na faculdade de design a gente usa muito essa ferramenta chamada mapa mental. O mapa mental é uma ferramenta muito interessante porque ela ajuda com que a gente não se prenda à linearidade que existe nas linhas ou nos checklists ou nos planners, em planners como esse. Então, o mapa mental ele te dá liberdade para criar. Ele é muito usado para processos criativos. E com o passar do tempo trabalhando com música, eu percebi que certos checklists ou certas formas organizacionais para fazer um lançamento, por exemplo, é, elas limitavam um pouco a compreensão sobre o processo como um todo e também o trabalho em si. Então eu pensei, bem, se o mapa mental funciona tanto para processos criativos, vou tentar aplicar ele para um processo que não necessariamente é um processo criativo, o processo de fazer um lançamento de uma música, certo? E a gente que trabalha com música, a gente tem esse costume, ou deveria ter pelo menos esse costume, de fazer milhões de listas e ter milhões de informações, porque trabalhar com música o trabalhar com música envolve vários processos, né? Então a gente tem que estar o tempo inteiro dando atenção para várias frentes de trabalho. E o lançamento de um material na plataforma de stream é só uma frente de trabalho, é só uma coisa, né? Então, esse mapa mental, ele nasce muito de uma forma de para que eu consiga explicar para os músicos, explicar para vocês e para mim mesma até, é, quais são todas as etapas que envolvem um lançamento na plataforma de streaming. E também é uma forma da gente internalizar, porque em vez da gente estar olhando de uma forma linear, numa lista, tudo que precisa para um lançamento, a gente está olhando de uma forma aérea, né? A gente está olhando de cima, a gente está olhando para a tela do computador, todas as coisas que envolvem o lançamento. Então, é interessante, por exemplo, montar, escrever à mão e botar na parede e ter sempre na parede ali, não. São essas coisas que eu preciso para fazer um lançamento acontecer. Porque para nós, produtoras, empresárias, ou para quem tem selo, ou para quem já tem esse costume de estar lançando coisa, muitos processos já estão internalizados por conta da experiência, né? Mas para artistas novos, não novos de carreira, mas novos no mundo digital também, existe uma certa dificuldade de compreender todas as etapas, entender tudo que existe no fazer um lançamento, né? Então o mapa mental nasce dessa vontade de tentar facilitar a compreensão sobre o lançamento no digital. Agora eu vou pro computador para a gente olhar o mapa mental junto. Convido vocês a terem uma folha de papel, uma folha 4 e uma caneta para irem montando junto e anotando coisas, anotando dicas. A palestra é rapidinha, mas eu vou tentar passar o máximo de informação possível. Vamos falar do mapa então. Vou me botar aqui no cantinho. O mapa, ele tem essa carinha aqui, com várias palavras, várias frases pequenas, várias setas. Idealmente, um mapa mental ele leva só palavras-chave, mas a gente tem que trabalhar da forma com que a gente consiga entender o que a gente está colocando ali
né? Ainda mais que a gente está falando de processos aqui, né? De etapas e pontos que envolvem o lançamento. O mapa mental, ele sempre começa de uma ideia principal, de um tronco. O nosso tronco aqui é o lançamento, né? Seja de um single, de um EP ou de um álbum. Existem duas coisas que vão permear todo o lançamento, que é uma fonte de renda, porque a gente tem gastos, né? A gente tem gastos com o estúdio, a gente tem gastos com a distribuição, a gente tem gastos com o clipe, a gente tem gastos com as fotos, com promoções impulsionadas. Então a gente tem que ter uma fonte de renda para conseguir suprir esses gastos. A gente não vai entrar nesse mérito da onde vem essa renda, mas ela pode vir de shows, pode vir de merchants, pode vir de editais, pode vir de um crowdfunding, né, de um financiamento coletivo, ou de uma doação, enfim. E outra coisa que permeia não só o lançamento, mas permeia toda a gestão de carreira, então tudo que envolve trabalhar com música, é uma visão estratégica do trabalho, né? Então a estratégia, ela é constante, ela é onipresente, ela vai estar a todo momento. A gente desenvolve essa visão estratégica não só para o lançamento, mas para a carreira como um todo, ao passo que a gente entende como é que funciona o mercado e a gente entende a estratégia de outros artistas ou influentes agentes do mercado. Então, é sempre interessante a gente, quando vê um lançamento de algum outro artista, principalmente artistas grandes, buscar entender aquele lançamento. Por exemplo, por que o artista fez 2 dias de pré-save em vez de 2 semanas? Por que o artista não lançou o clipe junto com o single? O que o artista fez na campanha de pré-save dele? Então, com o tempo, a gente vai entendendo as estratégias desses outros artistas e pegando pra gente o que a gente considera que faz sentido. Outra coisa também que ajuda nessa visão estratégica é acompanhar o mercado, é participar de feiras e eventos como esse, né? Tá vendo aula, tá vendo vídeo, porque ninguém nasce sabendo fazer um lançamento ou uma estratégia de lançamento ou uma gestão de carreira, né? A gente vai aprendendo e a gente vai aprendendo com outros profissionais do mercado. Tradicionalmente, um mapa mental, ele começa, a gente monta ele no sentido horário e lê ele no sentido horário. Eu fiz isso aqui também. Então, a gente vai começar lá de cima. Aqui a gente está contando que a música está pronta e a gente vai lançar ela. Então, a gente tem o estúdio, música. Assim que a gente tem a música pronta, a gente tem que fazer o cadastro de obra e fonograma. Onde que a gente faz o cadastro de obra e fonograma? Na Associação de Gestão Coletiva. A Associação de Gestão Coletiva, ela te representa perante a ECAD, né? Então, tudo que a ECAD arrecada de reprodução pública, tudo que a ECAD arrecada das rádios, arrecada das lojas, dos hotéis, ela passa para essas associações e as associações passam para os artistas. Então, para trabalhar profissionalmente com música, é imprescindível que você esteja associado em uma das 7 que a gente tem aqui no Brasil. As 2 maiores são a UBC e a Abramos. Caso você não seja associado, é interessante que você tenha o tempo que leva em mente, porque demora cerca de 60 dias para a sua associação estar concluída, para a sua filiação estar concluída a partir do momento que você envia os documentos. Então, você não vai fazer o lançamento de um mês para o outro, de uma semana para outra, se você não é associado. E você tem que ser associado porque você precisa cadastrar a obra e fonograma e gerar o ISRC. Uma coisa importante aqui é a diferença de obra e fonograma, né? A obra, ela é a ideia em si, ela é a composição em si. Então, é quando você senta ali com um amigo, pega o violão,
faz uma letra, faz uma melodia. Essa é a obra. A obra é um direito moral inalienável, então a obra vai ser sempre sua. Então você compôs, a música é sua. E o fonograma é conhecido também por direito conexo ou direito de vizinhança, porque os direitos que envolvem o fonograma estão em volta dos direitos da obra. O fonograma é quando você pega a obra e coloca num suporte, aí você tem um fonograma, que é a música gravada. Toda música gravada, ela tem um código de rastreio, que é o tal do ISRC. Hoje a gente tem uma questão muito séria, que é uma discussão que a ECAD está trazendo, enfim, que a gente tem as agregadoras, as distribuidoras, gerando o ISRC fantasma, gerando o ISRC também conhecido como temporário. Isso é um grande problema para todo o ecossistema da música, porque a gente causa um desequilíbrio em todo o ecossistema da música quando a gente deixa uma distribuidora gerar o ISRC. Não que necessariamente seja totalmente errado, mas faz parte de ser profissional da música gerar o seu próprio ISRC, tem controle das suas obras e dos seus fonogramas. Então tenham em mente que isso é uma responsabilidade do dono da música, do dono do fonograma, que é você cantor, é você que pagou o fonograma, é você responsável pela música. Aí quando a gente gera o ISRC, a gente vai para a agregadora. Não existe uma fórmula para você escolher uma agregadora, você tem que escolher conforme o que faz sentido para você. Então tem que fazer uma pesquisa de mercado mesmo, ver a porcentagem que cada agregadora cobra, o valor que cobra para você colocar a sua música ali e botar na balança o que vale para você, né? Eu posso estar falando com pessoas que talvez não entendam o que é agregadora, então acho que é interessante falar. A agregadora, ela é um agente dentro da cadeia da música que vai pegar a sua música e vai colocar nas plataformas de streaming de música, como Spotify, Deezer, porque a gente é como se fosse a Associação Coletiva e ECAD. A gente não tem contato direto com a ECAD, a gente tem uma associação nos representando. É mais ou menos essa a ideia. A gente não tem contato direto com o Spotify e Deezer, a gente tem uma agregadora que vai fazer essa ponte pra gente. Ok, a gente gerou o ISRC. Para botar a música na agregadora, além do ISRC, a gente precisa da música pronta, dentro de um formato que cada agregadora especifica lá, uma capa e algumas pedem um release curto para a música. É interessante que você suba a música na agregadora mais ou menos 4 semanas antes, no mínimo. É bom, quanto mais antecedência, melhor. Mas 4 semanas é um tempo ok para botar dentro do seu cronograma, do seu planejamento. Algumas agregadoras, elas fazem o pitch. O que é o pitch? O pitch é uma forma de você vender o seu peixe, vender a sua música. Para quem? Para as plataformas de streaming. Por quê? Para tentar entrar numa playlist editorial, que são aquelas playlists que aparecem por Spotify ou por editor da Deezer. Então são playlists que são bem almejadas no meio da música, né? E para entrar, a gente entra através de um pitch ou da agregadora, ou no caso do Spotify, um pitch do Spotify. Existem 2 pitches, o da agregadora e do Spotify. O pitch da agregadora, que é esse ponto aqui, a gente faz através ou de um PDF ou de um formulário. Tem agregadoras que te entregam um formuláriozinho para você preencher. Algumas você pode apresentar através do PDF. E como fazer um bom pitch, tanto da agregadora, tanto do Spotify? Você tem que mostrar os teus desempenhos passados, como é que está a questão de números, como é que foi o teu desempenho, como é que você é nas redes, se você é uma pessoa ativa. Você tem que mostrar a sua estratégia de lançamento, então eles querem saber o que você vai fazer
para as pessoas ouvirem sua música? Você vai ter uma assessoria? Você vai fazer campanha em X rede social? Ou você vai, sei lá, mandar carta para um monte de gente? O que você vai fazer para as pessoas ouvirem a sua música dentro da plataforma de streaming? Porque o Spotify quer que você escute dentro do Spotify. Eles querem também saber quais são os seus planos futuros, porque o Spotify ele não vai abrir espaço para um artista que vai lançar uma música e vai sumir. Então ele quer uma continuidade, ele quer artistas que tenham planos para o futuro e que vão ter uma continuidade de carreira. Aí a agregadora, a gente tem aqui esse risquinho, ela leva para o pre-save. O pre-save é uma ferramenta muito importante no digital, nesse momento que a gente está. O pre-save é uma ferramenta que possibilita ao público adicionar a música em uma playlist pessoal antes da música ser lançada. Aí, quando a música é lançada, a música já aparece dentro dessa playlist pessoal. Isso é muito bom porque isso vai mostrando para o algoritmo que a música quer ser ouvida, porque a música já está em um monte de playlist, então é muito mais provável que por conta do pre-save a sua música, através do algoritmo, apareça para outras pessoas. O pre-save, alguns pre-saves têm a possibilidade de você colocar um vídeo de agradecimento depois que a pessoa faz o pre-save. A Duda Beat fez isso agora, então você fazia o pre-save do álbum dela e abria para um vídeo com várias amostras pequenininhas de cada música. Então é bem interessante. O pre-save é uma ferramenta muito interessante também para campanha de promoção, então você pode fazer um sorteio, por exemplo. Eu particularmente acho interessante que o sorteio tenha a ver com uma coisa que tenha a ver com o conceito do artista. Então não fazer o sorteio só de fazer o sorteio de um tripé, sabe? Se o artista tiver a ver com tripé, ok. Mas, por exemplo, se o artista dá aula de canto ou aula de guitarra, faz um sorteio de uma aula, faz um sorteio de uma experiência. Eu acho que coisas imateriais são muito mais interessantes que coisas materiais para o pre-save. E uma coisa muito boa do pre-save é que a gente consegue ter acesso à relação de e-mails de quem fez o pre-save. A gente sabe exatamente quem fez o pre-save. Isso é muito bom porque no próximo passo, que é a comunicação, a gente pode se comunicar com esse público que fez o pre-save através de e-mail marketing. O e-mail marketing, ele parece um pouco antiquado, assim, mas nesse mundo de muitas comunicações através de rede social, o e-mail marketing ele é interessante para tu ter uma comunicação um pouco mais diferente e até mesmo exclusiva com algum grupo de fãs, que é o grupo, por exemplo, que fez o pre-save. E, né, se a pessoa fez o pre-save, quer dizer que ela quer acompanhar o seu trabalho, porque o pre-save não é muito natural, intuitivo, né? Tem que aceitar, preencher caixinha, enfim. Na comunicação, a gente também tem que dar uma atenção para a assessoria de imprensa. É interessante enviar press kit para alguns jornalistas. E na comunicação, a gente tem as redes sociais também. Outro ponto, plataforma de streaming. Sim, e o link do pre-save, dependendo da ferramenta, do site, ele vira um link com todas as plataformas. Então, ele é um link que continua útil depois. É interessante que o artista tenha acesso ao perfil do artista do Spotify, do Deezer e de outras plataformas para estar sempre atualizado. Porque a gente tem que imaginar que o perfil de artista na plataforma, ele é o teu cartão de visita. Então, se tua música caiu no algoritmo, a pessoa quer olhar o teu perfil do Spotify e quer ver, nossa, que artista massa. Então, ele é um cartão de visita para o artista. Então, antes do lançamento, é legal botar fotos atualizadas, faça playlists de referência. A Duda Beat, de novo ela, porque esse último álbum foi um case muito interessante de análise estratégica do lançamento. A Duda Beat, ela fez uma playlist de referência antes de lançar o álbum. E eu ouvi a playlist e foi muito, muito interessante, porque quando eu ouvi o álbum, eu consegui entender as referências dela por conta dessa playlist que ela fez.
Então, para mim, criou uma conexão a mais com o artista por causa disso. A gente também tem o Canva, que é aquele videozinho que fica passando na música que tem ali no Spotify. O Spotify ele já soltou uma pesquisa dizendo que tem muito mais tráfego e tem muito mais acesso aos perfis do artista do Spotify quando a música tem um videozinho. Tem um videozinho ali que tem a ver com o artista. E nesse mundo que a gente vive, cada vez mais visual, com aplicativos cada vez mais visuais e com vídeos e animações e vídeos curtos, o Canva ele se mostra uma ferramenta muito importante para a gente mostrar a cara do artista, o estilo do artista. Então, e o Canva você pode botar desde uma animação até uma parte do clipe, e você pode sempre estar atualizando também para a música sempre estar com uma cara nova. E aqui a gente tem o pitch direto com o Spotify, que você faz dentro do Spotify para artistas. Nesse pitch, você tem que resumir em 500 caracteres tudo que eu falei ali antes. Você tem que mostrar alguns dados anteriores, você tem que falar rapidamente de você, artista, ou do lançamento, rapidamente, e você tem que mostrar a tua estratégia de lançamento e o que você vai fazer depois desse lançamento. Tem que ser bem conciso mesmo. Na internet você consegue achar uns exemplos de pitch, mas o ponto o Spotify não quer saber, o pitch da agregadora, do Spotify, não quer saber que você se inspirou nos passarinhos da manhã da montanha do lado da sua casa para compor a música. Ele não quer saber isso. Ele quer saber o que você vai fazer para fazer com que as pessoas escutem a sua música dentro do Spotify ou dentro de outra plataforma, né? Então ele quer entender a sua estratégia. Por isso que a estratégia é muito importante. Estou falando rápido porque o tempo voa. Aí a gente chega em outro ponto. Design do projeto. Eu acho muito importante que todos os projetos tenham alguns mood boards que são um conjunto de imagens que vão falar sobre o trabalho visualmente. Então, por exemplo, eu trabalho com uma banda de rock chamada Novella. A diretora de arte, ela montou, por exemplo, um mood board falando sobre o figurino, dando algumas ideias do figurino, das cores. Também ela trouxe paletas de cores. Ela fez outro mood board só sobre maquiagem. E a gente, de fato, usou essas referências para fazer as fotos promocionais, para fazer as artes, para fazer tudo. Então é muito bom que o trabalho, além de ter uma estética musical, é muito importante que ele tenha uma estética visual que converse com a estética musical do trabalho. Então é muito importante a gente ter um direcionamento visual também, para que a capa não seja uma coisa, aí as fotos são outra, aí o clipe é outra coisa, nada a ver, e não converse, sabe? É importante que a gente tenha um norte, para não parecer que você é 1000 artistas diferentes. E para mostrar que esse trabalho é uma coisa só, é um projeto só. E a partir do mood board, do design do projeto, a gente consegue trabalhar nas fotos de trabalho, no lyric video, no videoclipe. Aqui a gente também consegue trabalhar em coisas para as redes sociais. Aqui na outra setinha a gente consegue pensar na capa. Então, a partir de uma unidade estética, a gente consegue trabalhar várias coisas. Então, por exemplo, aqui também tem outro mood board também que mostra um pouco da questão do The Sun Will Rise Again, que é o nome do primeiro EP. Então, a gente também tem alguns ícones que representam esses sóizinhos diferentes. Então, é muito agradável quando um trabalho tem coerência e tem ligação entre o musical, o estético e trabalhe num universo só, né? Aí a gente tem o show e o pós-lançamento. Eu botei saudades show, porque, né, saudades show.
mas a gente tem ainda a possibilidade de fazer lives de lançamento. Aí o pós-lançamento. Letras na plataforma, a gente aqui no Brasil tem o Letras, o Vagalume, tem o Music Match também. O Music Match é aquele que faz o sync entre a música e a letra que aparece no Instagram, por exemplo. E é onde você põe a letra para aparecer no Spotify também. No pós-lançamento, é legal divulgar as pautas onde você saiu, nos jornais, entrevistas, vai divulgando, vai mostrando como é que foi o trabalho. Comunicação com o público, é muito importante ouvir o feedback do público, é muito importante pedir o feedback do público e de fato perguntar, mas o que você achou desse trabalho, você curtiu, o que você curtiu, por que você curtiu, sabe, sem ser intrometido, claro, você não vai forçar a pessoa a falar. Mas é interessante você entender o que tocou o público, né? Porque a gente se conecta porque a gente se conecta com o artista, o público se conecta com o artista, porque a gente compartilha universos, a gente compartilha significados que ambos entendem e dessa forma a gente se conecta com o público, né? Artista e público. Então é legal entender por quais motivos o público se conectou, né? E claro, é interessante fazer uma análise de dados do pós-lançamento, né? Ver como é que está sendo o desempenho nas plataformas. O Spotify te dá esses números, a Deezer também te dá. Todos esses for artists, eles dão esses dados. Então tá aqui, a gente sabe, a gente consegue ter acesso a vários dados, é bom fazer esse acompanhamento também. Gente, corri no assunto, falei um monte. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Esse é o meu Instagram pessoal, Emanuele Dalsasso. Esse é o meu Instagram de trabalho, Dalsasso Produtora. Pode chamar por lá, fiquem à vontade. Lá tem meu e-mail também. Muito obrigada a todos que assistiram. Eu sei que eu passei voando pelas informações, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição para responder. Podem me chamar ali no Instagram. Podem pegar o meu e-mail aqui no site do prêmio. E muito obrigada, Prêmio dos Profissionais da Música. Estou muito feliz por estar aqui.